Será que eu posso ser feliz novamente? Será que eu posso sorrir? Eu não quero sorrir porque eu não quero esquecer. Eu não quero me permitir para uma festa. Eu não quero me permitir me alegrar. Eu não quero experimentar essas pequenas gotas de felicidade que começam a surgir nessa caverna, porque eu não quero esquecer. Sorrir é esquecer? Será que eu posso tomar um vinho, beber uma cerveja, rir com as amigas? Será que eu posso sorrir novamente? Vamos abordar sobre esse tema, meninas. Vamos abordar sobre esse início da felicidade, essa felicidade, essas gotas de felicidade que começam a surgir da caverna e que a gente se sente culpa. Que a gente se sente culpa. Eu vou falar só de um evento básico. Tem uma amiga nossa, que é a Rosana, que a Rosana, para quem conhece, é o Instagram Um Dia de Cada Vez. Ela é um bálsamo, assim, para muitas mães, uma multidão de mães. E eu conheci o Instagram dela no meu momento de muita dor. E uma vez eu testemunhei isso para ela, porque quando eu encontrei o Instagram dela, ela tava, tipo, uns stories que ela tava rindo, tomando cerveja. E eu olhava, eu falava, como ela consegue sorrir? Como ela consegue viver isso? Será que ela tá sentindo essa alegria mesmo? Será que ela não tá? Como ela chega nesse lugar? Essas pequenas gotas de felicidade da caverna que a gente... Porque primeiro, gente, é assim, ó, o processo do luto. A caverna é totalmente escura. Você não vê nada, não tem gota de felicidade, não tem nada, é o breu. Só que essas pequenas gotas de felicidade, com o tempo, elas começam a surgir. Esses fios de luzes começam a surgir. E aí a gente se assusta. É um momento de transição nosso que a gente... Será que eu posso me permitir ir para esse outro nível? E isso que eu quero abordar aqui para te ajudar a passar por esse processo. Falem, meninas. Exatamente, é interessante falar sobre isso porque se nós, como mãe, já pensava em nossos filhos o dia todo, né? Aí quando um filho parte para a eternidade, a gente passa a pensar ainda mais. A gente acha agora o tempo curto, né? O dia curto, a gente, nossa, eu queria pensar mais. Então a gente passa a pensar neles 24 horas. Teve até um episódio assim comigo, né? Que eu tava assim, que eu sempre penso, tudo em torno do Felipe, pensando no Felipe, né? A gente pensa assim, como estaria, como seria, o que estaria fazendo e tal. E por um milésimo de segundo, parece que eu não pensei nele naquele instante. E eu assustei, eu falei, nossa, me perdoa, filho, mas eu tô pensando em você, sabe? A mamãe te ama. Gente, eu me senti culpada por eu não ter pensado nele naquele instante. Então, assim, isso acontece muito, né? Principalmente no início. E só que é normal, sabe? E é possível a gente conseguir alguns momentos, né, de alegria, né, tudo. Claro, a gente não vai conseguir ser 100% feliz, mas a gente pode ser 70%, né? O que o dia permite O a nosso gente, o possível nosso de cada possível dia. no dia, né? Tem dia que a gente acorda bem, eu falo, quando eu acordo bem, eu aproveito aquele dia, eu tenho que aproveitar, porque eu não sei se amanhã eu vou estar tão bem assim. Então, tudo que você tiver que fazer, faça naquele dia, né? Porque o dia que se você tiver com a dorzinha maior, se recolha, né? Mas se permita sorrir, sair com os amigos, né? Com a família, se divertir mesmo, apesar de estar sem um filho. Né? Apesar de eu escolho ser feliz. Apesar de toda dor, eu me permito sorrir. E sempre colocando, filho, eu te amo muito e por amor eu vou tentar todos os dias ser a minha melhor versão. Né? Até uma vez uma amiga até me falou, né? Muito amiga minha, sabe? Sempre, desde o início, desde antes da partida do Felipe, sempre muito amiga de dentro da minha casa. E o ano passado o marido dela faleceu. E ela virou para mim no mesmo instante e falou: como que você conseguiu estar naquela festa, aquele dia, com 2 meses e meio da partida do seu filho? Que a gente fez uma festa brega, logo após a partida do Felipe, né? Foi no carnaval, a gente fez uma festa brega. E eu estava lá. Eu me divertia, mas eu lembro até hoje que durante a festa eu ficava no meu pensamento: filho, mamãe te ama. Filho, mamãe te ama. Né? Eu estou aqui tentando, né? Porque por algum motivo você me escolheu. E eu tenho certeza que não foi pela minha tristeza que você me escolheu, foi pela minha alegria. Eu quero continuar sendo a mãe que você escolheu. A mãe que eu já era aqui para você, eu quero continuar sendo. Então ela me perguntou como eu consegui. Eu falei: é o amor.
é o amor que me fez estar ali, né? A minha tentativa de todos os dias, né? Tentar mesmo, porque é difícil, a gente se cobra, né? Nossa, eu tô sorrindo, como que eu posso? A Rosana também foi uma grande inspiração para mim, que ela já tinha uma longos tempo de caminhada, e eu olhava para ela e falei assim, gente, se ela tá conseguindo, eu vou conseguir, eu só não sei como. A gente não sabe como. Você pode estar aí do outro lado, olhando para nós aqui, para essas mulheres estão loucas. Eu tô aqui no ápice da minha dor, elas estão falando que eu posso sorrir, que eu posso tomar uma cervejinha, que eu posso ir numa festa. Eu não estou vendo isso, a gente não vê mesmo. É o tempo que a gente vai, a abertura do nosso coração, com o tempo que a gente vai levando, que nos permite viver esses momentos. Porque quando chegar esse momento, né, que a gente esteja mesmo aberta a vivê-lo. Porque não é a gente falar assim, ó, vamos sexta-feira fazer tal coisa. Não, é hoje, sabe? Hoje. Não sofrer com aflição, que às vezes dá crise de ansiedade, pensar, nossa, fulano me chamou para sair, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu quero, se eu não quero, não. Não viva essa ansiedade antecipadamente, né? É o dia, é o momento, sabe? Assim, viva o momento. É verdade, Cris. E assim, não se cobrar também em se dar esses pequenos momentos de bálsamo. Sim. Não quer dizer que você não amou. Isso não vai diminuir, né? O amor que a gente sente por eles. Nada vai mudar o que já está decretado. Né? Porque o nosso amor pelos nossos filhos é enquanto a gente viver. Enquanto a gente viver. E eu vejo assim que essa ligação perdura até a eternidade. Até o reencontro. Até o reencontro. Não acabou, é igual. Eu não permito, né, falar assim, Gisele, acabou. Eu falo para Deus uma coisa tão engraçada, meninas. Eu falo para Deus, eu converso com Deus como eu converso com vocês, né? E eu falo para Deus assim, Deus, não me venha, porque algumas pessoas falam assim, quando você não chega no céu, você vai ficar dormindo, né? Aí que a gente dorme no céu. Você vai ficar dormindo. Eu falo, gente, minha filha tá em movimento, porque o jeito que a Thalita era elétrica, e aí fala assim, quando chegar no céu, você não vai lembrar O céu não é estático. Do que passou, né? Aí eu falo, Deus, por favor, não me venha com amnésia. Olha, Deus, por favor, não me venha com amnésia, porque eu não sou obrigada a ter amnésia no céu. Eu quero lembrar da minha mãe, eu quero lembrar do meu pai, eu quero lembrar da minha filha, e eu quero chegar lá abraçando todo mundo e falando assim. Lembrar. Lógico. Então, assim, as pessoas vêm com as coisas, sabe? Então, assim, se permita sentir, se permita. Outra coisa que eu vejo, muitos casamentos, eles acabam. Por quê? Porque você não se permite viver um tempo de um romance de novo com o seu marido, né? Com o seu filho que ficou, né? Então, assim, viva esses momentos com eles, porque esses momentos são terapêuticos em família. Aproveite, né? Lembre-se da brevidade da vida, né? Então, assim, você só tem o agora com eles. Então, assim, não sinta que você está traindo a memória do seu filho que foi, porque se você fizer isso, você vai estar traindo a si mesma. Exatamente, a gente não sabe, né? Porque eu olhava lá para casa, eu ficava assim, olhando para nós três, nossa, agora quem será o próximo? Quem que vai ser o próximo a partir? A gente não sabe, então eu falei assim, gente, eu preciso aproveitar eles aqui. Eu preciso aproveitar enquanto eles estão aqui, para depois eu também não ficar lamentando que eu fiquei sofrendo, né? Pela partida do Felipe, não aproveitei eles que ainda estão aqui comigo na caminhada. Né? Outra coisa que eu lembrei também, que teve uma vez que essa mesma amiga, né, chamou a gente para sair, estava tudo organizado para a gente sair. Pouco antes daquele momento, a gente não estava bem. De repente, baixou, sabe, assim, uma tristeza no nosso coração lá em casa. A gente falou, não, eu não dou conta. E tá hoje tudo bem. Não. E hoje não. Mesmo estando tudo organizado para então, eu falo assim, a gente tem que se permitir. Vamos organizando, vamos vivendo, mas se naquele momento, igual aconteceu comigo, eu não saí nem meu marido, sabe? A gente resolveu, falou, não, a gente não consegue. Não consegue. E mandava foto, seu lugar aqui na mesa. Falou, olha, me desculpa, mas hoje eu não consigo. Porque isso também eu não faço mais, fazer só para agradar o outro, né? Eu faço forçando eu mesma a movimentar, eu forço o meu movimento. Mas se naquele dia estiver doendo mais do que o normal, eu me permito ficar. Eu me permito me acolher, né? E outro dia vai dar certo. Mas a gente tem que se permitir o movimento. Eu permito o movimento na minha vida. Mas se naquele dia não estiver bem, então assim, é isso, sabe? É esse movimentar. A gente tem que tentar todos os dias. E eu falo uma coisa para você.
É uma pergunta. Você morreria pelo seu filho? Eu tenho certeza que, assim, mais de 95% das pessoas responderiam que sim. Agora eu faço outra pergunta. Você viveria pelo seu filho? Pense sobre isso. E eu acho que essa pergunta é o que ele quer que você faça. Você viveria? Você se movimentaria? Você faria por ele? E antes de ser por ele, pense, faça por você. Por você. Se acolha, se ame e saiba que o que vincula você a seu filho, antes de qualquer coisa, é o amor. Não é a dor. Você não precisa cultivar sofrimento para ter o seu filho perto. Já é visceral, já faz parte de você. E não só filhos, mas outras pessoas também que partem, que a gente ama. É visceral, o amor ele é visceral. O amor é visceral. Então não se preocupe com isso. É o amor que vincula, não é a dor. Então não queira atrair a dor ou cultivar a dor, achando que só assim você consegue manter a memória do seu filho ativa. Porque não é assim, não funciona assim. Amor não é dor. Apesar de um poder resultar o outro, sim, faz parte, porque quem ama entrega, e quando a gente entrega a gente está em risco, mas ao mesmo tempo é o amor que cura, é o amor que transforma, é o amor que traz sentido e é o amor que traz a nova vida. E que vida. E que vida. Então, que se você vida. teria coragem de morrer pelo seu filho, tenha coragem também de viver pelo seu filho. Porque é tão interessante, né, falar assim, olha, se você tem coragem de morrer pelo seu filho, porque se tivesse, você teria feito, né? Então agora a pergunta muda, né? A pergunta muda. A pergunta muda, você muda teria tudo. coragem de viver até chegar o dia do reencontro, né? É. Então, é isso, meninas. É isso.